e a Camila, que dá Brincar. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante, né, que é a obesidade infantil. Eu, como tenho filho, já vou ficar ligada aqui nessas dicas que a gente vai ter para poder aplicar. Então, você que é mãe, que é tia, que é vó, se liga aqui, já fala para todo mundo que a gente está no ar, que a Brincar tá no ar aqui com esse lúdico, esse universo dos brinquedos, trazendo sempre esse conteúdo relevante, né, doutora? E bom, para começar, a gente sabe que a obesidade infantil é um dos temas, eu acho que um dos problemas que hoje as mães e os pais, né, mais ficam preocupados nesse mundo de fast food, de tudo muito rápido, de lancheiras, de colégio. Doutora, eu gostaria que você já começasse aqui falando pra gente um pouco como que tá esse universo, essa realidade da criança atual e como que os pais podem já começar a ficar de olho de uma forma a prestar atenção, né, na saúde das crianças. Bom, bom dia a todos, muito obrigada por fazer parte desse programa, né? Então, assim, a questão da obesidade, hoje em dia a gente fala até na importância dos primeiros 2.200 dias. Então, lá atrás, na saúde do casal, antes da concepção, a gente já está preocupado, sim, com a obesidade. Durante a gravidez, durante toda a questão da saúde materna, isso tudo é importante. E aí, quando o neném nasce, a importância da amamentação para fazer essa prevenção e depois na introdução da alimentação complementar. Por que a gente vai lá para trás? Porque é onde a gente pode realmente modificar vários fatores que a gente pode fazer essa prevenção posterior para essas crianças que hoje em dia a gente vê com excesso de peso. Verdade. Né? Então, por que a gente observa no dia a dia dos consultórios? As mães, elas se preocupam muito com os filhos que não comem, né? Com as dificuldades alimentares. E aí, por desespero, né? por pegar assim, algumas opções que não são saudáveis para fazer, inclusive para os filhos comerem, de repente, quando elas esperam, os filhos estão com excesso de peso. E são diagnósticos que a gente faz a nível ambulatorial, de consultório, e que muitas vezes elas não acreditam que faz parte, né? Mas como assim obeso? Como assim com sobrepeso? Porque não tanto faz o excesso de peso como definição de sobrepeso ou obesidade, os dois têm alterações metabólicas que vão predispor essa criança a não ser somente um adulto doente, mas nesse momento as suas artérias já estão doentes, ele não consegue ter uma atividade física, inclusive as brincadeiras se tornam mais difíceis. Não rende, né? Exatamente. A criança fica cansada. É interessante. Doutora, nós temos um VT, inclusive, trazendo aí dados sobre a obesidade infantil. Vamos assistir esse VT? Na volta a gente comenta um pouco mais. A obesidade infantil é uma doença que pode ir muito além dos números mostrados na balança. Ela também pode ser a porta de entrada de doenças ainda mais graves, como diabetes, hipertensão e até infarto. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, 6,4 milhões de crianças têm excesso de peso e 3,1 milhões já são obesas. Os dados de 2021 despertaram o alerta de médicos de todo o país. A obesidade infantil pode surgir por uma sucessão de fatores, mas especialistas apontam que um dos maiores causadores da doença são os alimentos ultraprocessados em conjunto com o sedentarismo. Outro alerta preocupante foi dado pelo Atlas da Federação Mundial da Obesidade, que prevê que 51% do mundo, ou mais de 4 bilhões de pessoas, serão obesas ou terão sobrepeso nos próximos 12 anos. As taxas de obesidade estão aumentando de forma particularmente rápida entre as crianças e em países de baixa renda, segundo o relatório. Por isso, a prevenção da obesidade infantil deve começar a partir do nascimento. Olha só, né? Como que é importante a gente cuidar disso ainda quando a criança nasce. Doutora, uma pergunta. O fato da criança, às vezes, nascer uma criança mais pesada, uma criança grande, isso pode tendenciar que ele vai ser uma criança obesa ou não? Ou isso é, de repente, às vezes a criança nasce grande, com o passar do tempo ele vai, né, se adaptando, perdendo líquido, perdendo peso? Como funciona? É uma observação muito importante, porque a gente sempre pensa que aquele bebê grandão, que a gente chama de gig, grande para a idade gestacional, quando nasce, é ele que vai ter maior tendência a ser obeso no futuro ou ter alterações metabólicas. Mas os estudos mostram o contrário. Aquele bebê pequeno para a idade gestacional é que está metabolicamente programado a armazenar.
Então você vê que quando o neném nasce é um reflexo do que aconteceu durante toda essa gestação materna, né? Então quando esse neném nasce, ele tem um baixo peso, uma restrição de crescimento intraútero, ele tem mais propensão a ter doenças metabólicas do que esse grande. Olha só. Camila, você que está aqui, né, sempre trazendo a brincar, trazendo o lúdico, e depois que a criança nasce, né, a gente poder inserir de uma forma muito intencional a criança a fazer uma dieta assim, na verdade, um estilo de vida saudável, né? Como é que você vê essa parte dessa introdução alimentar? Como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais lúdica, de uma forma não impositiva, né? Porque a criança, no geral, tudo que a gente impõe, ela vai dizer que não, ela é do contra, né? Como é que você traz, né, para essa realidade aqui da brincar, dessa adaptação, essa realidade dessa inclusão da vida saudável para a criança? Desde quando o bebê nasce, né, doutora, os pais, eles têm um papel fundamental de estar apresentando o quê? O movimento àquela criança, de estar brincando com aquela criança desde os primeiros dias de vida, né? Movimentando, apresentando sons, que ele já estava escutando sons no ventre materno. Então, trazendo aquela nova vida para eles, e os pais fazendo essa nova apresentação com os diferentes estímulos sensoriais. À medida que a criança vai crescendo, o pai vai brincando no rolar, o pai vai brincando de colocá-lo de bruços, o pai vai brincando para que ele tente pegar um objeto na frente. Então a brincadeira ele sempre está presente na estimulação. Chegou a época da introdução alimentar, lá por volta dos 6 meses, né, doutora? Isso. A gente pode estar brincando com o quê? Com brincadeiras de comidinha, sim, comidinhas, fazer parte daquele momento lúdico. Nós ofertamos na brincar, a gente tem diferentes tipos de frutas, de madeira, de outros materiais, de feltro. Para quê? Para estar trazendo esse conceito da alimentação. A alimentação, ela faz parte. Então, as verduras, as frutas fazem parte, né? Então, o brincar está presente em vários momentos, né, da criança. Eu estava até comentando antes da gente começar o programa aqui com a Camila, né, que eu tenho um filho de 6 anos. E o primeiro filho, a gente sempre tem aquele receio, aquele super proteção, né? E aí, no começo, na parte da introdução alimentar, das frutas, eu fiquei, assim, com medo dele se engasgar. A gente fica, né? O menino vai pegar uma tangerina, o bagaço pode, né, engasgar. E aí, eu usei de tipo uma chupeta, um negócio que você coloca a fruta dentro, que sai só o suco, né? Ali que você vai... E nisso, eu, na verdade, achei que estava ajudando, e hoje o meu filho ficou com uma dificuldade, uma resistência, para poder realmente ter esse contato de pegar uma fruta, de mastigar a fruta, que tenha fibra, que tenha textura. Banana é só o que ele gosta de comer, né? Que é molinha e tal. Então, é interessante, né, trazer essa reflexão de que a gente deve usar desses artifícios, mas sabendo que sempre trazendo para o natural, que a criança realmente tem que ter a experiência, né, do contato. Isso. Eu já digo, se eu tiver outro filho, pega essa melancia, abre a melancia, come a melancia, tira o caroço. E a experiência da estimulação sensorial, ela pode vir por meios pegar na fruta, mas como pegar outros objetos, uma areia, numa grama, né? Então, assim, é vivenciar, experienciar a vida e a natureza, né, doutora? Exatamente, até porque durante a gravidez, ele já começa a experimentar sabores por meio do que a mãe come pelo líquido amniótico. E depois esses sabores, eles iniciam pela amamentação. Sim. E aí a gente fala da importância da exclusão de alimentos não saudáveis nos primeiros 2 anos de vida, principalmente, né? O nada de açúcar nos primeiros 2 anos, ele tem seu fundamento, sim. O sal também é ausente no primeiro ano de vida para fazer prevenções. Além do que o organismo do bebê, ele é muito imaturo, então ele também apresenta um rim imaturo que vai provocar sobrecarga se ele se alimentar de alimentos não saudáveis e com sal, por exemplo, nessa época. Então, realmente, as crianças que elas recebem a introdução da alimentação complementar e que os pais e a família têm essa consciência de manter essa alimentação saudável, essa criança, ela chega naquela fase do meu filho não come, que é aquela fase dos 2 anos, de maneira mais suave e comendo as frutas e verduras de maneira natural, né? Que é como eles aprenderam a comer. Como é que vocês acham? Perguntei para as duas, né? Como é que, na verdade, eu acho que tem que treinar mais o adulto do que a criança, porque a criança ela vai ser um reflexo do que o adulto vai fazer. Como é que vocês acham que, nos dias de hoje, os pais, eles podem praticar um pouco mais de atividade física, ter um tempo, né? Parar um pouco nessa loucura? Porque eu acho que o que faz com que a gente
queira colocar esses alimentos industrializados é a praticidade. É mais fácil pegar algo que já está pré-pronto e colocar lá na lancheira, ou fazer um almoço, ou pedir o que já está industrializado. Mas o que vocês diriam, né? Até para trazer também os pais, Camila, para esse lúdico, para esse momento de presença de qualidade com a criança, porque eu acredito que a hora da refeição, a mesa, é um lugar de comunhão, que você estava lá com seu filho e você vai fazer uma troca, não só do alimento, mas de experiências que vão marcar na memória. Então aí vocês decidem quem fala primeiro aí com relação a essa adaptação dos pais, falando agora para os adultos, porque às vezes a gente tem que desenhar também para o adulto entender, né? Raquel, eu acho muito interessante, né, o adulto sempre caminhar junto com a criança, né? Isso que a gente sempre traz em todos os programas, o brincar junto, é o viver junto, é o compartilhar junto, né? Então, quer que seu filho se alimente bem também, mostre, né? Mostre o que você faz, que seu filho vai fazer aquilo que os pais apresentam e não o que eles falam. É verdade. Quer que seu filho brinque? Brinque junto, brinque de correr, brinque de pular, brinque de jogar bola, de jogar peteca. As crianças, elas só ao receber um brinquedo, elas não vão saber o que fazer. Precisa que o adulto abra e brinque junto. Né? Brincando está gastando calorias, está experimentando várias sensações novas e isso gerando um melhor desenvolvimento neurosensório motor da criança. E melhorando muito a vida do adulto, né? Porque adulto que brinca fica muito mais leve, mais tranquilo. A importância do exemplo, né? Então, assim, cada criança ela vai se adaptar com alguma atividade específica ou outra. Então, assim, a criança que está com muito excesso de peso, vamos supor uma criança obesa que ela tem 5 quilos a mais, né? Daquilo que ela precisaria, vamos supor. Então é como se ela carregasse um saquinho de arroz nas costas. Então, por exemplo, ela não vai conseguir pular corda, até mesmo porque vai poder sobrecarregar suas perninhas, seus joelhos, vai doer articulações. Mas tem outras formas dela começar a brincar até ela chegar a pular a corda sem se machucar de alguma forma. Então, acho que o exemplo dos pais, alternando as brincadeiras, colocando essa criança para sair das telas. Porque quando a gente fala do brincar, quando a gente fala da importância da alimentação, a gente também fala da questão das telas, o tanto que as telas têm prejudicado os nossos filhos nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia. É verdade. Né? Então, aquele limitar o tempo de tela, quando a gente fala, é tudo, né? É TV, é telefone, é tablet, é videogame, em até no máximo 2 horas por dia, lembrando que os primeiros 2 anos da criança é 0 tela, né? Para ela só brincar, para ela aprender a brincar e se desenvolver de maneira saudável, é muito importante. E eu tô vendo que a Camila trouxe aqui, né, alguns brinquedos, inclusive, que remetem à infância. Aqueles brinquedos mesmo raiz, como a gente fala, né? E eu acredito também que essa coisa da tela, além de prejudicar, acho que às vezes até um pouco do desenvolvimento também, né? Cognitivo, tudo. A criança, ela tá ali muito no automático, comendo o alimento, ela não tá sentindo o sabor, ela come a mais, ela não tem realmente aquele momento de sentar, de fazer uma refeição, de olhar o que ela está comendo, de fato. O que tiver, ela está lá comendo, está na frente, está comendo. Camila, eu queria que você mostrasse aqui pra gente um pouco desses brinquedos. A gente vai conversar um pouco sobre esses brinquedos raiz que a gente fala, que os pais também podem estar interagindo, né? O meu filho agora está na fase de 6 anos. E aí ele antes não gostava muito de futebol. Ele gostava de basquete, era judô e agora descobriu que o futebol reúne, né, aqueles coleguinhas. É um esporte que todo lugar tem uma bola, todo mundo joga. E aí ele tá, mãe, preciso que a senhora me bote numa escolinha, porque eu preciso aprender e eu preciso jogar futebol com os meus amigos. Então, aqui a gente tem outros artifícios, né, para poder trazer esse lúdico e ao mesmo tempo tirar essas crianças dessas telas e fazer uma atividade física, porque ela tá brincando, ela tá gastando energia, né? Mostra pra gente um pouquinho, Camila. Esse aqui que tá atrás de você, Raquel, é o Sempre em Pé, né? O João Bobo conhecido. Ele tem um feltro também, que ele é bem interessante, porque as crianças menores, elas vão chamar a atenção a cor, vai querer o quê? Estimular o engatinhar, para ir até ali. No momento que a criança está sentando, ela já pega uma dessas bolinhas e ela já arremessa com a força para fazer o alvo. Então, assim, já tem um objetivo, ela já vai engatinhar ao longo da casa buscando as bolinhas. Então, assim, um simples brinquedo a gente pode usar em várias etapas da vida, né? E gerar o quê? O estímulo a uma atividade. Exatamente. Aqui tem boliches, né? A gente tem vários modelos de boliche, desde boliches de tecido, a boliches de madeira, como esses. Então, qual é o objetivo? Que a criança derrube todos. Ah, mas ela não consegue nem colocar de pé, mas naquele momento ela vai o quê? Vai correr atrás da bola, ela vai colocar...
em pé, né? O boliche depois ele vai cair, ela vai estar fazendo o quê? A atividade para jogar aqui o momento. Coordenação motora, isso, o momento, né, que junta o pai, junta a mãe, junta os irmãos. Esse aqui é de jogar, argola ao alvo. Ele é bem interessante porque você pode os colocar também, isso, né? Tem os números que pode somar de 5 em 5, já. né? Isso, nas crianças maiores, mas nas menores também. Vai correr para colocar, vai tentar jogar, vai gerar uma força no braço. E aí você vai sempre estimulando a criança a brincar. Por exemplo, esse tapete amarelinho que está atrás de você. Aqui, né? Eu sempre gosto de falar, quando você vai viajar, levar alguma coisa para atividade também, né? Sim, e aqui é uma que pode também trazer para brincar com outras crianças, outras né? crianças, você leva sempre na bolsa, você estimula as crianças a levantar, a brincarem junto. Esse que tem do seu lado é o perna de pau. Olha, gente, muito interessante. Então a criança vai botar o pezinho de cada lado e vai andar. E o chinelão duplo, que aí se estimula o quê? Né? A brincadeira, a cooperação, duas crianças. Um esqui de madeira para poder brincar. Que a gente não tem neve, mas tem criatividade, né? Olha que legal. Então, assim, criança, a mãe com a criança, o pai, os pais juntos. Lá em casa eu brinco demais com ele. Eu tava até falando pra Camila que meu filho foi um aniversário e ele recebeu de lembrancinha aquele brinquedo que você bota os pés numa lata e tem um barbante que você vai caminhando. Aí minha sogra disse, meu Deus, mas como eu brincava disso na minha infância. E ele achou o máximo. Por quê? Porque como a gente está muito habituado, né, às telas, a essa coisa realmente do videogame, de tudo muito só triscar, aqui a gente traz a criança realmente para a ação, né? Isso. A criança vem, ela brinca, ela participa, interage. Outra coisa que meu filho também tá amando brincar agora é com aqueles joguinhos tipo Uno, Dama, esses jogos, né, de desenvolver. Os pockets de cartas são muito legais bem também. Interessante, né? Nessa idade dele já é bem interessante. Aqui a gente tem até peteca, olha, gente. Isso aqui, trabalha muito a memória, né? A memória afetiva. E faz também com que o avô, a mãe, aqueles que brincaram com aquilo ali, eles sejam chamados a estimular os seus netos a brincarem também. Então, é aquele que brincou muito na infância, ele quer ver também crianças hoje brincando, né? Então, por isso que a gente sempre chama, vamos brincar juntos, né? Isso é muito importante, como a gente falou desde o começo, porque a criança, ela é aquilo que a gente faz, não que a gente fala. Né? Eu chego em casa, às vezes, cansada, se eu pego meu celular para fazer alguma coisa, aí meu filho diz, mas a senhora tá cansada, mas tá mexendo no seu celular. Quer dizer, ele acha que eu tenho que ficar estátua, né, parado. E é muito isso, porque a criança, ela tem essa visão muito do lúdico mesmo, né, do que a gente está fazendo, e elas têm, assim, uma perspicácia tão rápida, né? Muitas vezes a gente está ensinando algo para eles e a gente mesmo está fazendo o contrário, né? Então, na nossa alimentação, principalmente, todo mundo sabe que nós somos o que a gente come, né? Lá em casa o Lourenço nunca experimentou de refrigerante, até hoje, ele tem 6 anos e espero que assim continue por um bom tempo, né? Ele ama cajuína, ele fala que mãe, tem suco de cajuína? Antes, eles não entendiam, né, que cajuína é um outro tipo de bebida que tem. E assim, doutora, dentro do seu consultório, hoje, qual é a maior queixa que os pais têm? Existe porque também tem o outro lado das crianças que tem dificuldade para se alimentar. Tem o lado da obesidade e tem crianças que tem dificuldade para se alimentar, mas tem colesterol alto, por exemplo, né? Tem diabetes. Como é que funciona? Como é que está, assim, essa demanda aí no consultório? Bom, é tudo muito assim um pouco misturado. Eu tenho aquela criança que tem baixo peso, por exemplo, e ela tem um colesterol alterado. Eu tenho aquele obeso que tem uma anemia. Então não é porque uma criança está com baixo peso que eu não devo cuidar da saúde dela e olhar tudo, inclusive alimentação e atividade física. Assim como o obeso, não é porque ele está com excesso de peso que eu não vou precisar repor micronutrientes. Então, a gente tem que fazer todo um olhar, né, de forma global para essa criança e esse adolescente, para a gente realmente fazer as orientações necessárias. E em tudo, quando a gente fala de tratamento inicial para excesso de peso na pediatria, é alimentação e atividade física, né? Então, assim, até alguns medicamentos, eles começaram a ser liberados a partir de 12 anos de idade com fim de emagrecimento. Porém, não é primeira opção de forma alguma, né? Nunca é.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar da alimentação e colocar essas crianças para brincarem, né? E aí a gente faz o quê, gente? A gente bota a criança para brincar, né, Camila? Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Camila também. Toda semana a gente vai estar aqui juntas, né? Sempre trazendo esse lado lúdico, sempre associando a brincadeira da criança com algo que realmente faz parte da vida da criança. E vamos falar um pouquinho da Brincar, Camila? Lá na Brincar, o que a gente pode encontrar? A gente vai assistir um VT aí mostrando um pouco. Lá as pessoas que... As mães, os pais que querem procurar algo diferenciado, que chega na Brincar e encontra o quê? Nós temos muitos brinquedos criativos e educativos para diferentes idades, para crianças, jovens, adolescentes, adultos e até idosos. Olha só, a gente está vendo aí na tela. Brinquedos em alfabetização, números, brinquedos de empilhamento, encaixes, alinhavos. Muita brincadeira de brincar livre, kits com areias, corantes, pedras coloridas, sempre chamando para todo mundo brincar junto. Bom, e aí a gente tem a loja na unidade do Jockey, né, que fica na Nossa Senhora de Fátima, número 520, na sala 4, e também lá na Ilhotas, na Avenida Gino Cunha, número 865. Gente, fica aí brincar. Vocês podem seguir também aí no Instagram, @brincar.adaptafácil. E aí fica essa opção para nós que somos mães, né? Fugir dessas telas, fazer com que a criança realmente tenha contato com o lúdico, contato com texturas, com cores e desenvolver a criatividade, né? E é só falar com a gente, né, no Instagram ou no WhatsApp. As meninas sempre vão estar recebendo muito bem, dando muitas dicas para o que você quer brincar e para a idade, porque a gente sempre fala que a gente não indica brinquedos para a idade, mas sim para as habilidades que a gente quer desenvolver em cada criança, né? E todo mundo é chamado e convidado a brincar junto. É isso aí. Bom, gente, esse foi mais um